Seja bem-vindo à plataforma eCrash. Vamos te mostrar como utilizar a plataforma para o cálculo da velocidade crítica de guinada a partir de dados levantados no local. Nas imagens, podemos ver um teste de guinada, onde o veículo realiza um movimento circular uniforme com a máxima aceleração lateral disponível. Note a desaceleração do veículo em decorrência do evento. Nesse caso, o veículo rotacionou menos de 20 graus durante o movimento, ou seja, está em velocidade crítica de guinada. Na plataforma eCrash dispomos de diversos módulos para o desenvolvimento de diversos cálculos relacionados com acidentes de trânsito. Para o movimento circular do teste, vamos utilizar os módulos da velocidade crítica de guinada e o módulo para o cálculo dos raios das marcas de guinada. É importante que sempre antes de utilizar os módulos você leia o guia do usuário. Nos guias, você encontra uma introdução sobre o método estatístico de Monte Carlo, sobre o método matemático que é utilizado nos cálculos, detalhes sobre as variáveis e seus valores de entrada. Além disso, é mostrado como são apresentados os resultados, o que são os avisos de ambiguidade e de inconsistências, um aviso importante sobre o uso da plataforma e, por fim, as referências bibliográficas que servem como respaldo científico para os métodos e valores de referência utilizados. Após ler atenciosamente os guias, podemos entrar com valores das variáveis do caso. Antes de calcular a velocidade crítica de guinada, devemos encontrar o raio das marcas. Vamos utilizar então o módulo para o cálculo do raio da trajetória do centro de gravidade do veículo no movimento. A primeira variável é a corda medida no local, na marca de guinada. Para o caso em questão, o valor medido é de 9,90 metros. O desvio padrão para este tipo de distância é normalmente de 0,05 metros e tem distribuição uniforme de probabilidade. Então, utilizamos dois desvios padrão para mais e para menos, obtendo 95% de confiabilidade no intervalo, que será entre 9,80 metros e 10,00 metros para a corda. A segunda variável é a flecha medida no local, sendo obtido o valor de 45 cm ou 0,45 metros. O desvio padrão para este tipo de distância é normalmente de 1 cm ou 0,01 metros e tem distribuição uniforme de probabilidade. Então, utilizamos dois desvios padrão para mais e para menos. O intervalo será de 0,43 metros e 0,47 metros para a flecha. Devemos entrar também com o valor da bitola do veículo, pois estamos calculando a velocidade do centro de gravidade do veículo durante o movimento de guinada. Nesse caso, o valor é de 1,48 metros, com desvio padrão de 0,01 metros. Utilizando dois desvios padrão para mais e para menos, ou seja, 95% de confiabilidade, os valores variam de 1,46 metros e 1,50 metros para a bitola. Calculando o raio, obtemos o valor arredondado de 26,7 metros e desvio padrão de 0,8 metros, com distribuição normal de probabilidade, porque esse valor foi obtido com o método de Monte Carlo. Agora, devemos utilizar o módulo da velocidade crítica de guinada para o centro de gravidade do veículo. A primeira variável a ser colocada no módulo é o raio das marcas, que foi calculado anteriormente. Podemos utilizar valores com 2, 3 ou 4 algarismos significativos. Utilizaremos com 3 algarismos significativos no caso, introduzindo os valores brutos obtidos no cálculo do raio. Lembre, mais uma vez, que a distribuição de probabilidade para essa variável será normal. A segunda variável será o fator de arrasto que atua no veículo. No caso específico em questão, testes de frenagem foram realizados antes do teste de guinada, onde foi obtido um valor médio de 0,850 com um desvio padrão de 0,020 com distribuição normal de probabilidade. A próxima variável é o ângulo de inclinação da via no sentido das marcas, que nesse caso será nulo. Agora devemos escolher
quantos desvios padrão a plataforma deve utilizar no intervalo das variáveis, que tem a distribuição normal de probabilidade. Como o raio das marcas e o fator de arrasto têm distribuição normal de probabilidade, utilizaremos 2 desvios padrão nos cálculos. Clicando em calcular, obtemos em poucos segundos o resultado da análise estatística, com os resultados para a velocidade crítica de guinada do centro de gravidade do veículo durante o movimento de guinada. Os resultados são apresentados em km por hora e em metros por segundo para os valores brutos e em km por hora para os valores arredondados. Nesse caso, os valores arredondados têm 3 algarismos significativos, porque a variável que tem menos algarismos significativos em nossa análise é o fator de arrasto, com 3 algarismos significativos. Nos resultados, ainda temos o gráfico da distribuição de probabilidade dos resultados, que terá uma distribuição normal conforme estabelecido pelo teorema central do limite. Nesse gráfico, podemos escolher o valor médio ou os intervalos com 1, 2 ou 3 desvios padrão. Temos ainda a distribuição de probabilidade acumulada dos resultados. E podemos realizar o download do relatório, que traz um modelo matemático, os detalhes sobre os valores de entrada para as variáveis e suas distribuições de probabilidade. Além disso, o relatório apresenta os resultados dos cálculos para os intervalos de confiança de 68%, 95% e 99%. Os relatórios podem ser anexados ao seu laudo pericial ou parecer técnico, mostrando os detalhes da análise estatística. Viu como é fácil? Te convidamos a usar a plataforma eCrash. Basta acessar www.ecrash.com.br, realizar o seu login e solicitar o seu pedido de experimentação gratuita.